Olá, meu querido, olá, minha querida. Nós já vamos começar mais uma atividade, mais uma celebração da nossa amada Igreja Congregacional Amendoeira. Mais uma atividade online, nós ainda não retornamos aos cultos presenciais. Pretendemos fazer isso muito em breve. Daqui a pouco esse vírus maldito vai embora, ou pelo menos amenizará, e poderemos nos reunir mais uma vez nessa casa de oração que o Senhor nos deu. Quero saudar você, dizer da alegria que você, da Igreja Congregacional Amendoeira, ou você que não é da nossa igreja, a gente chama isso de visitante, quando está no espaço de culto, né? Mas a todos que estão conosco, sejam muito bem-vindos. Eu quero já deixar um incentivo a você, seja da nossa igreja ou não, a compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Se você está vendo no YouTube, você tem embaixo compartilhar, você pode mandar para as suas redes sociais, mandar o link para o WhatsApp, mandar para outra rede social como Facebook, por exemplo. Você pode fazer a mesma coisa no Facebook. Nós estamos agora online, tanto na nossa página do Facebook como no YouTube. Eu sempre gosto de incentivar os irmãos a irem para o YouTube, porque ela é uma plataforma própria para vídeos. O Facebook tem vídeos, mas não é para isso. Ele utiliza vídeos também. Você pode ir no YouTube e pode ver com mais qualidade. Se você é da nossa igreja ou não, mas que nos acompanha, deseja ter sempre as nossas programações, é só se inscrever. Embaixo da tela no YouTube tem escrito assim, bem grandão em vermelho, inscrever-se. Você clica lá. Aí depois aparece um sininho. Você clica no sininho. Esse sininho são as notificações. E você escolhe a opção todas. Então, sempre que a gente tiver um vídeo novo no canal do YouTube, você será notificado ou por e-mail, ou na tela do seu computador, de alguma forma. Tá? E assim a gente tenta abençoar a sua vida. Nosso objetivo nas nossas programações, sejam presenciais, sejam online, é único. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para nenhuma outra coisa. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado através das nossas vidas e, por permissão, graça e misericórdia dele, que outros objetivos sejam alcançados, principalmente dois: a edificação da igreja e de cada membro em particular, e que pessoas que ainda não tiveram encontro com a graça do Senhor sejam também alcançadas e venham render-se ao nome do Senhor Jesus, entregando-se a Ele como seu Senhor e Salvador. Já deixo esse incentivo. Você vai ouvir a palavra hoje. Você vai ouvir ela sendo ministrada pela palavra inspirada pelo Espírito Santo, e vai ouvir também através de hinos cantados. Deixa que essa mensagem chegue no seu coração. Se você não entregou a sua vida a Jesus, faça hoje, em nome dele. Nós vamos orar. Só para dizer que a nossa programação hoje é completamente interativa. Estou aqui na nossa casa de oração. Eu não gosto de chamar de templo. Tá? Aqui é uma casa de reunião, de oração, também não gosto de chamar de igreja. Igreja é o corpo de Cristo. A igreja do Senhor se reúne nessa casa de oração para buscá-lo, para que a sua palavra seja ensinada e para que ele seja glorificado. E para que a igreja também seja edificada, tá? Então a programação é interativa. Eu estou aqui na casa de oração, os irmãos do louvor estão em casa e a programação vai assim acontecer para que você seja abençoado. Vamos orar e depois os nossos irmãos líderes do Ministério de Louvor da nossa igreja, diácono Mateus e irmão Raquel, estarão louvando ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela possibilidade, Senhor Deus, de adorarmos o Teu nome desta forma. Estamos reunidos, Pai, não estamos reunidos fisicamente porque não podemos, corremos riscos. Estamos, de certa forma, muito preocupados, Senhor Deus, com o que está acontecendo. Pedimos que o Senhor venha em nosso socorro, da nossa cidade, do nosso estado, do país, do mundo, Senhor Deus, que tem sido atacado por essa pandemia, por esse vírus maldito que tem ceifado vidas. Nos lembramos, Senhor Deus, do Teu filho, pastor Flávio Prado, que chora a dor da sua amada esposa. Pedimos a Tua graça e o Teu fortalecimento sobre ele, sobre a sua família,
sobre a amada Igreja Congregacional Central de Itaboraí também. Pedimos, Senhor Deus, que hoje, à tarde e noite, enquanto estamos aqui reunidos, não fisicamente, mas no coração, o Senhor receba a nossa adoração e fale conosco. Eu peço isso ao Senhor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós vamos, nessa noite, adorar ao Senhor, exaltar ao nosso Deus nesse tempo aqui de culto. E nós queremos convidar você a estar juntamente conosco, entoando louvores ao nome do nosso Deus, declarando que Ele é o Senhor da nossa vida e que a Ele nós renderemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Vamos fazer isso nessa noite. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos dizer juntos: Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos dizer: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Tu és exaltado, tu és adorado por nós, Pai. Louvamos a ti. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso amado Pai. Vamos declarar isso nessa noite, dizendo a Ele que abrimos o nosso coração para adorá-lo, dizendo a Ele que reconhecemos que Ele é o único Senhor, que Ele é o único Deus, e que Ele está sobre nós, que Ele está no controle de todas as coisas, está guerreando por cada um de nós. Ele se importa conosco. Não há Deus como tu. Não há Deus como
guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Oh, não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Oh, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Declarei Ele nessa noite. Eu abro o coração pra te adorar. Levanto as minhas mãos pra te exaltar. Eu ergo a minha voz pra te louvar. Não há Deus como tu. Oh, eu abro o coração pra te adorar. Levanto as minhas mãos pra te exaltar. Eu ergo a minha voz pra te louvar. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Não há Deus Aleluia! Não existe outro como nosso Senhor, não existe outro como nosso Deus, e é a Ele que nós estamos adorando nesse momento, é a Ele que nós estamos rendendo o nosso louvor, é a Ele que nós estamos depositando a nossa confiança nessa noite e em todos os dias da nossa vida. E esse Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é um Deus de cura, um Deus de milagres. E eu não estou dizendo aqui só da cura física, mas estou dizendo da cura do seu coração. Estou falando aqui de uma cura muito maior que Ele pode proporcionar a você e a mim. Talvez nessa noite você se encontre ferido, você se encontre abatido, você esteja muito triste, talvez pelas situações que estão acontecendo ao seu redor. Mas eu quero dizer a você algo que você já tem escutado de mim em todos esses momentos de louvor que nós temos feito nesses meses de pandemia. O Senhor está contigo, você não está sozinho. Existe um Deus que está cuidando de todas as coisas. Existe um Deus fiel, amoroso e poderoso que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, que está sobre o nosso lar e sobre o seu lar. É esse Deus que nós estamos adorando nesse momento. É a esse Deus que nós estamos dizendo nessa noite que cremos que Ele guerreia as nossas guerras, que Ele nos faz vencedores. E é necessário que nós, como servos do Senhor, que nós, como quem o adoramos, possamos entender o momento dEle, o tempo dEle. Possamos entender que Ele é um Deus que diz sim, mas que Ele também é um Deus que diz não. E que nós possamos pedir a Ele discernimento e sabedoria para compreender essas coisas que estão acontecendo, para compreender que muitas das vezes as nossas orações elas têm sido respondidas com não. E o Senhor, Ele tem tratado conosco. Não esqueça que Ele te ama. O Pai que ama, Ele diz sim, Ele diz não.
sabe o que faz. Deposite a sua confiança nele. Acredite que nada é impossível para o nosso Deus. Aquilo que ele quiser fazer, ele fará. E aquilo que ele não quiser, ele não fará. E nós vamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mesmo que aos nossos olhos, no primeiro instante, pareça muito ruim, mas nós vamos entender que a vontade dele é sempre a melhor para as nossas vidas. E eu quero convidar você, nesse momento, a estar declarando a ele que ele é o Deus que te ouve quando você clama, que ele é o Deus que responde a nossa oração, que ele é a cura, que ele é tudo que nós precisamos nesse momento, que nada foge do controle dele e que tudo é possível para o nosso Deus. Aleluia.
contigo que queremos estar, Senhor, em todo tempo, nos teus braços de amor. Oh, nos faça, Senhor, nos sentir seguros. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Seguro nos braços do nosso Deus, estar se deleitando diante da presença dele nesse momento e podendo receber esse aconchego da parte do nosso Deus nessa noite. Desejamos que você seja abençoado. Fique agora com a palavra do Senhor. Deus te abençoe, querido. Queridos, nós agora vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor Deus. Queremos trazer uma palavra que glorifique a Deus, que seja certeira ao seu coração. Você deve ter uma Bíblia na sua casa, eu estou com a minha Bíblia aqui. Nós vamos ler e fazer a exposição de um texto. Eu só quero, antes do momento da palavra, deixar um incentivo aos irmãos da nossa igreja e, como eu sempre digo, a você que não é da nossa igreja, que pode também entrar conosco. Nós estamos recolhendo cestas básicas para socorrer pessoas, tanto irmãos de nossa igreja como irmãos que não são de nossas igrejas, da nossa igreja, que têm necessidades, que perderam renda por conta da quarentena, que estão em situações de dificuldade. Nossa igreja estava distribuindo um número X de cestas nos 2 últimos meses, e esse mês a gente teve uma arrecadação até agora um pouco menor do que nos meses anteriores, tá? E só que a gente tem ainda 10 dias para vencer o desafio de chegar na mesma quantidade. Nós temos famílias que ainda não foram socorridas. Então quero deixar um incentivo a você, meu irmão, seja da nossa igreja ou não, para vir aqui na casa de oração da Igreja Congregacional Amendoeira. Para quem é de fora, a gente fica na estrada Raul Veiga 1787. Você saindo do Centro de Alcântara, você pegando a estrada Raul Veiga, você dá aqui em frente da nossa casa de oração, nem que você não queira, né? Porque você tem que passar em frente mesmo. É fácil você encontrar, bem em frente à padaria. Em frente à parada de ônibus que fica em frente à padaria, é fácil demais chegar aqui. Então você pode vir trazer o seu donativo. Aos irmãos da Igreja Congregacional Amendoeira, a diaconisa Tia Beth, que junto com o pastor Lucas estão trabalhando nessa questão das cestas básicas, ela tem jogado a lista de donativo nos grupos da nossa igreja, no grupo de oração, grupo de jovens, grupo da própria igreja, grupo geral. Você pode olhar o que está faltando e você pode vir trazer aqui. Você que já contribuiu nesse mês, muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Vidas têm sido supridas por sua causa. Você, meu irmão, que não contribuiu ainda, vem com a gente nessa. Vamos abençoar vidas. Gente está precisando da gente, tá? Quanto à questão financeira, como falamos hoje pela Escola Dominical, também, para a gente manter os irmãos alimentados, para que a gente pudesse glorificar o nome do Senhor através das redes sociais, nós temos despesas, precisamos comprar equipamentos, precisamos melhorar a internet, sem falar que a gente continua tendo despesas de água, luz, telefone, salários a ser pagos, socorros a irmãos que não precisam só de comida, sem falar nos próprios missionários que a gente tem parceria, então a gente precisa continuar junto. Daqui a pouco esse negócio vai passar e a gente vai estar junto nessa casa aqui adorando o nome do Senhor. Enquanto isso, mesmo cada um em sua casa, fiquemos juntos fazendo a obra do Senhor. Fala nisso, a gente quer falar exatamente sobre isso.
A gente quer falar nessa tarde e noite aqui sobre amor. Eu vou ler só um texto e eu quero falar sobre esse texto. Texto muito conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. O pessoal aí que é supersticioso diz que 13 é número de azar. E 13 mais azar ainda. Isso é uma grande bobagem, isso é superstição. Nós vamos ler 13 aqui, que na verdade fala sobre amor. Diz assim, 1 Coríntios 13. Pegue a sua Bíblia e fique comigo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Senhor, enquanto vamos meditar na Tua palavra, eu imploro ao Senhor que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha trazer refrigério ao nosso coração. Se for preciso nos confrontar, que nos confronte. Se for preciso nos ferir para que a cura venha em seguida, com a Tua repreensão, que assim o faça. Mas fale conosco, por favor, Senhor Deus. Que não seja a sabedoria humana, que não seja frase e efeitos, mensagem que massageie o ego, mas que a Tua palavra encontre agora morada no coração dos Teus filhos, pela instrumentalidade do Teu Espírito. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Primeira vez que eu fui em Venezuela, eu fui com os meus amigos, meu grande amigo Dr. Deusdécio Ferreira e o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo naquela época era só Dudu, agora ele é Doutor Dudu, brincadeira, Doutor Luiz Eduardo. Dr. Deusdécio já era advogado à época, e o irmão dele, Luiz Eduardo, advogado também, ambos bons advogados. Dudu agora é o presidente do corpo diaconal da primeira igreja presbiteriana de Boa Vista, Roraima. A não ser que tenha saído agora nesse mês, mas até pouco tempo era. Manda um abraço para os dois. Mas a gente saiu cedinho de casa, coisa 5 horas da manhã, chegamos cedo também na Venezuela, perto, baixamos lá na panaderia, a padaria, fica bem ali no centro da cidade, e eu fui atraído por um produto que tinha na prateleira, um negócio bonito, rapaz. Como se fosse um biscoito grande, uma rosca, alguma coisa assim brilhosa, com as amêndoas por cima, e me encantou aquilo. Eu pedi meu café, pedi aquilo. Quando eu fui comer, que decepção, que negócio ruim. Aquilo não tinha doce nem sal, o único sabor que aquilo tinha ainda era da amêndoa e da calda que jogaram por cima para fazer o brilho. Mas uma massa seca, sem sabor nenhum. Eu fui seduzido pelos olhos, eu fui atrás do que era bonito, mas não tinha gosto nenhum. E eu me lembrei do que diz a raposa ao príncipe, do clássico Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. O essencial é invisível aos olhos. Ele vai dizer assim, só se pode ver bem com o coração, mas o essencial é invisível aos olhos. Infelizmente, o coração não podia comer aquele produto primeiro lá. Nós somos assim, nós somos seduzidos geralmente por aquilo que é apresentado. Nós somos seduzidos muitas vezes muito mais pela embalagem do que pelo produto. Aliás, uma das ciências, uma das artes, uma das técnicas mais antigas que existe no mundo é a da propaganda, que leva a pessoa a se iludir ou a ser conquistada por um produto. Eu estava assistindo esses dias, por exemplo, que as estátuas dos imperadores romanos eram apresentadas em cima como um guerreiro e embaixo com os pés descalços, para dizer que ele era forte, mas que ele era do povo. Então, a propaganda sempre leva a gente a comprar, a ser compulsivo, etc. Porque a gente sempre busca aquilo que é mais vistoso, aquilo que é mais espetacular. Muitas vezes não prestamos atenção naquilo que é essencial, naquilo que é necessário, naquilo que é urgente e naquilo que é duradouro. Nós somos traídos pelos olhos. A verdade é essa. Você vai lembrar, por exemplo, de Abraão e do seu sobrinho. Eles estavam caminhando juntos e chegou em determinado momento, lá no livro de Gênesis, que Abraão disse para Ló: escolha para onde você quer ir. E diz que Ló levanta os olhos e vê toda a campina bem regada como o jardim de Deus, e ele vai para aquele lugar. Abraão vai para o deserto.
Ele foi atraído pelos olhos e ele foi a sua ruína. Dentro da campina estava Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas, e Ló, que era tão rico que não pôde ficar junto de Abraão pela riqueza do seu tio, perdeu tudo no incêndio de Sodoma e Gomorra proporcionado pelo próprio Deus. Nós temos que procurar descobrir aquilo que é essencial, aquilo que é permanente, aquilo que é eterno, não aquilo que simplesmente é atrativo. O que é atrativo muitas vezes pode ser necessário para o momento, mas não pode ter durabilidade, e às vezes até desnecessário, é supérfluo. Eu estou falando aqui a partir de um texto que trata sobre isso. O apóstolo Paulo escreve a sua carta para Coríntios, possivelmente essa é a segunda carta. Dizem que o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Coríntios, e possivelmente a gente tem a segunda e a quarta. A primeira e a segunda foram perdidas. Dá até para você saber que houve comunicação anterior. Se você chegar no capítulo 7, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Você já tinha comunicação entre Corinto e Paulo. Então Paulo está escrevendo aqui para uma igreja extremamente problemática. Você vai ver do capítulo 1 até o último capítulo dessa carta, o apóstolo Paulo sempre tratando de problemas. São 16 capítulos de problemas e apresentação de solução. A igreja de Corinto já tinha desde o começo dizendo que ela tinha divisão de personalidade. Tinha o grupo de Apolo, o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Cristo. Algumas pessoas dizem que é Crispo. Então a igreja era toda partidarizada. Dentro da igreja tinha um problema da impureza sexual. O apóstolo Paulo disse aqui, eu acabei de ler no capítulo 7, do que vocês estão me perguntando, era melhor que o homem nem encostasse em mulher. Coisa aí dentro era tão feio que a própria carta diz que tinha um camarada lá que estava tendo um caso com a madrasta dele. Tinha um problema de imoralidade sexual. Parece que os irmãos da igreja frequentavam a igreja e ainda iam para os templos se prostituir com as prostitutas cultuais. Tinha problema também de classe social. Os mais ricos que desprezavam os mais pobres, inclusive na participação das refeições comuns que antecediam o momento da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer, capítulo 11, né? 10 e 11 da carta. Alguns chegam na frente, comem e deixam os outros sem nada, e os ricos desprezam os pobres. Parece que tinha desprezo de homem e de mulher, de judeu para com o grego, tanto que aqui também o apóstolo Paulo vai dizer que isso não pode acontecer. A igreja é um corpo, e neste corpo não pode ter diferenças. Não há homem nem mulher, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre. Não pode ter esse tipo de separação, mas estava acontecendo dentro daquela igreja. E aí tinha um problemaço, talvez o mais visível de todos, que era a bagunça generalizada durante o culto e o grande valor que se dava a determinados dons. Me parece que o povo estava querendo os dons espetaculares, desprezando aqueles dons que eram ministeriais. Ao que está deixando claro aqui na igreja, você chega no texto, você chegava lá na igreja, na hora do culto, tinha 5 pessoas que queriam trazer revelações, um monte que queria falar língua estranha ao mesmo tempo, e o culto estava bagunçado, porque o pessoal achava que esses dons, né, e esses ministérios mais espetaculares eram mais visíveis, chamavam mais atenção. Então todo mundo queria falar língua estranha ou revelação a alguma coisa. E o apóstolo Paulo chega e bota a ordem, diz, olha, vamos botar a ordem. Todo mundo pode falar língua estranha, todo mundo pode profetizar, agora um de cada vez. No caso de língua estranha, fale tendo quem interprete. Porque se você fala, você tem que edificar a igreja. Se não tiver quem interprete a língua estranha, você só edificou a si mesmo. Falou em mistério com Deus, edificou a si mesmo, não serviu para a igreja toda. Se não serve para a igreja toda, não fale no culto. Fale só para você mesmo. Embora na frente dizendo, não vou proibir ninguém de falar língua estranha. Não proíbo.
mas para falar na igreja tinha que ter interpretação. Então estava essa bagunça generalizada no culto. O pessoal queria o que era mais espetacular, tanto que aqui no capítulo 12 ele vai fazer uma exortação à igreja e vai fazer aqui uma lista de dons, né, e de operações, falando da importância. Ele diz que tem que ser proveitoso. Versículo 7, 12, 7. Diz que primeiro é dada a palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, etc. Ele começa a colocar sabedoria e conhecimento, que é o ensino da palavra, em primeiro lugar. Depois ele vai dizer mais à frente sobre as pessoas que têm dons, que são colocados em primazia. E ele começa com apóstolos, que são os missionários, etc, etc, etc. Então, queridos, o que ele quer dizer assim, a igreja tem que prestar atenção no que é mais importante e não no que é mais espetacular. Então ele faz essa lista. E aí, os capítulos 12 até o capítulo 14, 3 capítulos, ele vai tentar organizar a igreja a partir de ensinamentos dos dons que servem para a edificação do corpo de Cristo. Quando ele acaba de falar no capítulo 14, a necessidade de entender que somos um corpo só, como a igreja, que não tem membro maior do que o outro, que um dom não é mais especial do que o outro, embora alguns sejam mais necessários, etc. Ele chega e depois ele vai continuar isso no capítulo 14, quando ele vai falar mais especificamente do dom de profecia versus de línguas, e os dons em face ao dom da igreja. Então ele interpola, ele coloca no meio o capítulo 13, que é o famoso capítulo do amor. E eu quero que você entenda que o capítulo 13 é colocado dentro da carta dos Coríntios, no meio de uma discussão sobre os dons, para mostrar que eles estavam utilizando os dons espirituais de forma carnal, sem amor. Eles estavam fazendo aquilo simplesmente para aparecer, para crescer, para chamar a atenção das pessoas, não para edificar a igreja e não para glorificar a Deus. Então, quando ele faz toda a discussão no capítulo 12, quando você está entrando no capítulo 13, ainda no versículo 1 do capítulo 13, assim: eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente, um caminho sobremodo excelente. Mais excelente do que o quê? Eu vou mostrar para vocês alguma coisa que é mais importante do que línguas estranhas, é mais importante do que profecia, é mais importante do que curas, é mais importante do que qualquer revelação, é mais importante do que tudo dentro da igreja e na vida de cada pessoa. Ele está dizendo, tudo isso aí é importante, edifica a igreja, mas o que eu vou mostrar para vocês é muito mais importante. Na lista de importância, esse está em primeiro lugar. E ele começa a falar sobre o amor. Versículos 1 a versículo 3, ele vai mostrar que as coisas devem ser feitas com amor, porque sem amor, nada do que se faz é bom. Se eu falar a língua dos homens, se eu profetizar, se eu tiver muita fé, se eu distribuir os meus dons, se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor é só espetáculo. Eu faço isso apenas para aparecer, como aquele fariseu da parábola que Jesus contou. Ele sobe ao templo, ele chega lá e começa a bater nos peitos, dizer que não é como os outros e não é como aquele publicano. Então as esmolas que ele fazia, a oração que ele fazia, nada daquilo era para Deus, nada daquilo era feito com amor, tudo aquilo era feito apenas para ele. Jesus disse, não serviu de nada. O outro que pediu misericórdia que saiu justificado. Nada do que a gente passa para a gente mesmo tem qualquer valor. Aliás, Jesus disse que quando você faz alguma coisa para você mesmo, diante das pessoas e recebe o aplauso delas, mas não faz para Deus, o seu galardão você já recebeu, que foi o aplauso dos homens. E na obra do Senhor e na vida cristã a gente tem que fazer para agradar a Deus e não para agradar os homens. Depois ele vai dizer o que é que o amor é. Primeiro ele diz que a gente tem que fazer tudo com amor, depois ele vai dizer o que é que o amor é. O amor é paciente, benigno, não arde ciúme, não se ufana, não se ensoberbece.
O amor é maravilhoso. Ele faz o bem. Ele não desconfia das pessoas. E ele não se enche de orgulho. Quem ama tem o seu coração para Deus e para o outro, e não para si mesmo. Depois ele vai dizer o que é que o amor não faz. Não se conduz inconvenientemente, não procura interesses, não se ressente, não se exaspera, não se alegra com a justiça, etc. Ele vai dizer, o amor, ele deve ser colocado em tudo. O amor produz o bem e o amor não faz o mal. Isso é muito comum nos textos de Paulo. Não é só que você não faça o que é errado, você tem que fazer o que é certo. Não é só que o amor não faz o errado, o amor faz o que é bom. Amor não é indiferente. Amor é positivo, é ação. É quando eu não só gosto de alguém e deixo ele no canto dele, mas quando eu gosto de alguém e vou lá e ajo em favor dele. Depois, finalmente, ele vai dizer que o amor não acaba. E aí vai entrar no que eu quero dizer a respeito do versículo 13. O amor não acaba, mas havendo profecias, elas vão desaparecer. Havendo línguas, elas vão cessar. Havendo ciências, elas passarão. Havendo ciência, ela passará. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, quem passa será aniquilado. Ele não deixa claro aqui, não está claro para mim, quando será essa aniquilação do que é em parte. O que é em parte aqui? Profecia, língua estranha, etc. Ele não deixa claro aqui quando é que isso vai cessar. Alguns dizem que já cessou com o fechamento do cânon, outros dizem que isso acabará apenas na volta de Jesus. Eu tenho a minha convicção, mas não é o assunto aqui. Não vamos tratar sobre isso aqui agora, tá? Então ele trabalha só com tudo isso e chega finalmente no versículo 13, quando ele diz assim, agora, esse agora não diz respeito a um tempo, mas a uma conclusão. Quando diz assim, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, assim, agora permanece, no futuro isso será aniquilado. Contudo, porém, entretanto, algo nunca será aniquilado. Algo é tão importante que não acaba nunca. O que é? Ele vinha tratando sobre amor no capítulo 13, e no finalmente diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Eu quero só considerar algo, antes de entrar aqui rapidamente no texto, que nas nossas versões em português está assim, agora, pois, permanecem, no plural, a fé, a esperança e o amor. Só que o texto grego, o verbo permanecer está no singular. No texto grego estaria assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O que ele quer dizer com isso? Porque no singular, eu acho até que seria interessante botar no singular em português. Porque o que ele quer mostrar que esses três são desassociados. O amor não é apresentado como um dom, o amor é o maior dom. Não, o amor é o caminho mais excelente. O amor é sobretudo e sobretudo. Só que ele está intimamente ligado a outros dois que não podem ser separados. A fé e a esperança, no singular. Agora permanece. Uma coisa permanece, fé, amor e esperança. Os três estão absolutamente juntos. Então eu quero começar a falar sobre o texto. Em primeiro lugar, dentro de tudo que a gente já viu, cuidado com o que é espetacular. Não olhe para o que é apenas aparente. Foque naquilo que é permanente, naquilo que é valor de verdade. O que é isso? Fé, amor e esperança. Esses três elementos aqui, eles geralmente são vistos conjuntamente na Bíblia, por isso que o apóstolo Paulo colocou aqui no singular. Eles são vistos em vários textos conjuntamente. Eu vou ler apenas um que nos ajuda a entender esse próprio texto aqui. Colossenses capítulo 1, versículos 3 ao versículo 5, diz assim, Paulo dizendo dos Colossenses, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Agora preste atenção nos versículos 3 e 4. Desde que ouvimos da vossa fé ativa
em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com os santos. O amor é operoso. Eles amam os santos, não somente sentem, mas agem para com os santos. Do amor que tendes para com os santos, e por causa da esperança que está preservada para vocês, do qual antes ouvidos pela palavra da verdade do Evangelho. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Esse texto que eu li explica em 1 Coríntios capítulo 13, que esses três caminham juntos e não podem ser separados. A fé, ela tem que ser ativa. Eu não posso viver de sobressaltos de fé. Preste atenção no que eu vou dizer para você, meu irmão. Se a sua fé está enfraquecendo, o problema é exclusivamente seu e nunca de Deus. Tiago diz que o nosso Deus, ele não muda, ele não tem sequer sombra de variação. O Deus que te salvou, o Deus que te abençoou, que te livrou, que te curou, que foi contigo nas suas lutas e dificuldades, ele ainda é o mesmo Deus. E se você se sente enfraquecido pelas dificuldades que você está passando agora, o problema não é de Deus, é seu. E, portanto, você pode reativar a sua fé agora. A sua fé tem que ser ativa, tem que ser viva. Você não pode viver de sobressaltos, um tempo com muita fé, um tempo de pouca. Você sabe que até a nossa vida tem tempos de altos e baixos e a gente não pode mudar isso. Nós não podemos viver o tempo todo nos montes, às vezes a gente está no vale. A grande questão não é onde a gente esteja ou como a gente esteja situacionalmente, é como a nossa fé está. Davi desce para lutar com Golias. Aparece um guerreiro alto, armado. Davi olha para aquele homem e diz: você vem a mim com espadas e vara-paus, e eu vou a ti, ou você vem a mim com lanças e escudo, né? Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não olhou para o tamanho do Golias, Davi olhou para Deus. Deus é muito maior do que Golias. Ele estava num vale, lá embaixo, lutando, ele e um guerreiro, um jovem. Mas Davi conhecia o seu Deus. Ter muita fé é conhecer muito a Deus, ser muito de Deus. Confie no Senhor, mesmo em meio a essa luta que você está passando. Não tem uma definição melhor para a fé do que confiança. A minha fé, ela está intimamente ligada com a esperança. Esperança, ela deve ser sempre viva. Se a fé é ativa, a esperança é viva. Quem tem fé sabe que Deus, no momento exato, vai agir da melhor maneira, conforme a sua vontade, e a sua esperança não acaba. Uma pessoa sem esperança, ela está morrendo. Se você diz que tem fé e não tem esperança, sua fé é fajuta. Se você diz que tem esperança e não tem fé, a sua esperança, na verdade, é um sortilégio. Você está, assim, tentando manter viva uma expectativa no seu coração. Não é isso. A esperança que o Senhor nos chama para ter é a certeza da fé. Eu creio no meu Deus e eu sei que Ele, no tempo dele, vai agir conforme a sua vontade, na minha vida, nas minhas circunstâncias, na minha igreja. Como você está aí agora? Está triste, abatido, está preocupado com a sua saúde, diante de tudo isso que a gente está vivendo, com as suas finanças. Você está querendo voltar para o trabalho, quer voltar para se reunir nessa casa e adorar o Senhor com a gente? Você não pode deixar a sua fé esmorecer, e você não pode deixar que nada roube do seu coração a esperança que isso vai acontecer a qualquer momento. E essa esperança, sobretudo, aponta para o futuro, aponta para o céu. Eu criei em Jesus, fui salvo pela graça de Deus, alcançado pela sua misericórdia, e por isso eu tenho uma certeza, uma esperança certa de que um dia eu vou chegar no céu, e portanto nada do que você e eu possamos viver nesse tempo aqui pode nos abalar, porque ainda que seja tudo ruim aqui nesse tempo, o melhor está preparado para a gente na glória.
Fique firme, mantenha a sua fé no Senhor, Ele não mudou, e a sua esperança por causa da fé no Senhor. A fé é viva e a esperança é ativa. E o amor é isso, é produtor. E ele vai dizer assim, o maior deles é o amor. O maior é o amor. Interessante que a Bíblia usa basicamente 2 termos para amor, talvez 3. Os gregos têm até 7 expressões para falar de amor. Os mais conhecidos, o pessoal fala muito, são eros, que é o amor romântico entre um homem e uma mulher. Você tem uma expressão chamada estorguer, ou esterguer, para ser mais preciso, que é o amor de pais para filhos, de irmãos para o irmão. É aquele amor incondicional que existe entre os membros da família, especialmente entre pais e filhos. Você tem filia, amor, ou filio, amar, que é essa consideração, essa amizade, essa estima, que era o termo mais utilizado para os gregos, tá? E você tem HP, amor, ou agapao, amar, que era esse amor desinteressado, sacrificial, amor que age para com os outros. Fileo podia ser consideração, respeito, admiração, amizade, podia ser até algum contato físico. Por exemplo, quando Paulo fala do ósculo santo, beijo de amor, beijo santo, é uma expressão oriunda de filia, né? Ou seja, você beija com amor, você ama, você acaricia também, tá? Então, talvez um pouquinho, de maneira bem subjetiva, bem escondida, se tenha no Novo Testamento o esterguer, o amor de pai para filho, muito pouco isso. O eros, o amor romântico, nem aparece nas páginas do Novo Testamento. Basicamente se foca em 2. O filia, esse amor de gostar, de considerar, de ter apego, mas que pode passar, que pode acabar. Tá? Filia é de onde a gente tem filosofia, de onde a gente tem filantropia, gostar de outra pessoa, enquanto pessoa, filantropia. Gostar do conhecimento, filosofia. E mais utilizado no Novo Testamento é a expressão HP. O pessoal geralmente diz ágape, né? Mas o grego do Novo Testamento não tem sílaba átona, tudo é tônica, né? HP ou ágape, que esse amor sacrificial é o amor do Pai para com o Filho, de Pai Celestial para com Jesus, de Jesus para com o Pai, de Jesus e do Pai para conosco, que se espera que a gente tenha para com Deus e para com os outros. Ele vai assim, o maior desses é o amor. A fé que eu tenho, a esperança que eu tenho, deve me movimentar para sentir e agir para com o outro. Isto é amor. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Eu fiquei pesquisando sobre por que o amor é maior do que a fé e a esperança. Isso me foi perguntado por um oficial da Igreja Congregacional Católica do Rocha, meu grande amigo, diácono Manuel Neto, Canela de Fogo. Manuel Neto é um servo do Senhor, um grande missionário. Ele anda de bicicleta de pé, fazendo aquela obra do Senhor nos sítios, nos rincões lá do interior da Paraíba. Ele chegou para mim, ele não era nem seminarista ainda, e me perguntou por que o amor é maior do que a fé e do que a esperança. E eu não soube responder. Confesso para vocês que de lá para cá eu fiquei pesquisando sobre isso. Ontem eu li, uns 5, 6 comentários, fora dicionários, etc., mas nenhum deles procurava explicar isso claramente, mas eles deixaram disso. Você sabe por quê que o amor é maior do que a fé e do que a esperança? Porque o amor é a qualidade que fala de Deus. Deus não precisa ter fé, porque Ele é Deus. Deus não precisa ter fé nele mesmo. Quem precisa de fé é a gente. Deus não precisa ter esperança. Deus teria esperança nele mesmo. Ele já é Deus.
Deus não precisa esperar pelo futuro, Deus não precisa esperar pelo presente, Ele já é eterno, Ele já é onipresente, Ele está aqui, ali, Ele está no futuro, esperando por a gente. Então Deus não precisa ter fé, Deus não precisa ter esperança, Ele nem tem. Deus não tem fé em você, Deus conhece você. Deus não tem esperança em você, Deus conhece você, mas Deus tem amor. Não há nenhum adjetivo, não há nenhum sentimento, não há nada que fale mais do que Deus, do que o amor. Você parece com Deus quando você ama. Você parece com Deus quando você age com amor. E o amor, o texto está dizendo aqui, não é esse gostar, não é esse filia. Não é eu ter afeição especial por alguém e não ter por outro. Não é eu ter um sentimento ardente no meu coração e quando esta pessoa, porque o meu coração arde, precisa, eu abandono ou a trato mal. O texto do capítulo 13 tudo diz isso. Esse amor que está dizendo aqui é um amor que sente e que age, que é sacrificial, que às vezes é necessário que eu abra mão até de alguma coisa que eu poderia ter ou que eu poderia ser em favor de outro. O grande modelo do amor é Jesus, o Pai. Jesus sendo Deus na glória, assentado, adorado pelos anjos, se esvazia da glória, desce do trono e vem viver no meio da gente. Renunciou o trono, passa um tempo com a gente, morre por a gente. Isso é amor. João 3,16, o texto famosíssimo, porque Deus amou ao mundo, ágape, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, sacrifício. Se você diz que ama alguém e dá sorrisos, e abraça, e beija, e chama de meu amado, e chama de meu querido, e tal, mas na hora da ação você não age, seu amor é fingido. Amor de palavras sem ação é hipocrisia. Mas também se você só age, se você só quer fazer, se você é um ativista, distribui cesta básica, vai na casa, mas você não tem o coração naquilo ali, não é o amor de Deus que está ali, você também é um hipócrita, você está fazendo só por aparecer. Veja que coisa linda, Deus sente amor por nós e Deus age com amor para conosco. Amor de Deus não apenas sente e não apenas faz, sente e faz. Querido irmão, você que me assiste agora por esse canal, saiba o quanto meu coração está com você agora, quanto eu queria poder dar um abraço em você agora. Mas muito mais do que dizer que sinto, como eu queria poder fazer por você, mais do que eu estou fazendo, estou tentando fazer alguma coisa aqui agora. Tenho certeza que os irmãos da igreja também poderiam fazer e querem fazer isso. E eu quero chamar a atenção para você. E eu quero terminar essa mensagem chamando a atenção exatamente para isso. Queridos irmãos desta igreja congregacional Amendoeira ou de outra igreja que me assiste agora, prestemos atenção no que é essencial. A nossa igreja, ou a sua igreja, se você não é dessa, pode não ter muitas coisas espetaculares. Pode não ter melhor aparelhagem de som, o melhor cantor, o melhor pregador. Quem sabe não tem ninguém aí dentro profetizando, nem falando em línguas estranhas, nem operando milagres. Se a sua igreja não tiver nada disso, ela pode estar muito bem. Sabe por quê? Porque isso não é necessário. A sua igreja estará muito bem se ela tiver aquilo que é permanente, que é de Deus: fé, esperança e amor. Quando a igreja se abraça, quando ama a Deus e ama o outro, com sentimento e com ação. Quando o crente, a igreja, mantém a sua fé firme, inabalável, quando a sua esperança não se esvanece, ela está bem. Igrejas que se reúnem debaixo de árvores, escondidas em cavernas, ou em prédios, em locais onde o evangelho está proibido, que não tem dons espirituais, não tem equipamentos, talvez esteja melhor do que muitas igrejas, porque a sua fé está firme no Senhor e porque os irmãos amam a Deus e amam uns aos outros e tem esperança, tem convicção do que Deus vai fazer. Que a gente seja assim, irmão.
que a gente não tome partido, que a gente não olhe só para quem a gente gosta e despreza o outro, que a gente também não só fale, mas que a gente haja, que nós como igreja possamos aprender isso, o valor do amor, que o meu irmão que está que é a igreja juntamente comigo, que vem a essa casa em tempos comuns ou que está em casa agora, ele é corpo como eu, e que eu não posso querer ter comunhão só com a mão e desprezar o olho, que eu devo abraçar a todos, amar a todos. O apóstolo Paulo, nesta carta aqui, ele vai denunciar, por exemplo, o partidarismo, que a gente queira mais ao Senhor, e querendo mais ao Senhor, queira também mais o irmão. O apóstolo João vai deixar isso muito claro na primeira carta. Se você só diz que ama a Deus, se você diz que ama a Deus que não vê e aborrece o seu irmão que você vê, você é mentiroso. Uma das formas de você demonstrar que ama a Deus é amando ao irmão, é agindo para com o irmão. Uma das formas de você dizer que ama uma pessoa que ainda não teve um encontro com a graça de Deus é pregando o evangelho e a salvação para ela. Estava conversando ontem com um querido colega lá do Nordeste por telefone, e ele disse que um grupo evangélico que faz ações sociais foi numa igreja, e ele ensinou que não precisa pregar salvação, não precisa pregar sacrifício na cruz. A igreja é para ser uma ONG que distribui cestas básicas e que faz o bem às pessoas. Queridos, você já imaginou alguma pessoa que não ouve a mensagem da salvação, que não se arrepende dos seus pecados, não crê na graça e em Jesus não é justificado pela fé? Ele recebe comida, ele recebe alimento, ele recebe remédio, ele fica super bem e vai para o inferno. Que loucura é essa? Nós temos de um lado um grupo hoje em dia que só quer pregar prosperidade, nós temos de outro lado grupos que só querem pregar ações sociais, e no meio do caminho a gente tem que encontrar o equilíbrio, que eu ajude os outros, porque isto é amor. Que eu diga que Deus abençoa as pessoas também, embora não seja adepto da teologia da prosperidade, mas que eu não esqueça do evangelho para o perdido. As pessoas precisam de Jesus, precisam de salvação, e nós temos que pregar isso para elas. Isto é amor, isto é o amor de Deus. Ame, e você se parecerá com Deus. Ele o abençoe, em nome do Filho, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito bom estarmos juntos mais uma vez, para partilharmos mais uma vez essa palavra. Quero agradecer a você que esteve conosco. Nós vamos encerrar nossa programação agora, e eu lembro para os irmãos, seja da Igreja Amendoeira ou não, que sempre estão conosco, que na próxima quarta-feira nós temos o nosso Palavra Viva. Na quinta-feira, 20 horas, temos também a reunião de oração pelo aplicativo Zoom. Você pode participar com a gente. Se você deseja, não é da nossa igreja, mas quer participar da reunião de oração, fala comigo aí, deixa nos comentários, deixa o seu número no comentário, que eu mando o link para você pelo WhatsApp, tá? E nós também temos no domingo, pela manhã, 9 horas, escola dominical, classe geral, pelo Face e pelo YouTube, e depois no aplicativo Zoom, mais uma classe com o pastor Bruno. E tarde e noite, como agora, nós temos também o culto ao Senhor. Quero sempre deixar você o convite para estar conosco, sendo abençoado, tá? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por nos oportunizar, estarmos juntos, ainda que em coração, para mais uma vez termos a Tua palavra sendo ministrada, o Seu nome, Senhor Deus, seja sendo louvado e adorado. Peço que o Senhor tenha tocado em vidas, e peço que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, isso em nome de Jesus. Obrigado pelos Teus filhos, irmão Mateus e irmã Raquel, que com todo desprendimento, mais uma vez, Senhor Deus, estão nesta luta, Senhor Deus, juntamente para edificar a igreja, louvando o nome do Senhor, tantos outros irmãos que estão se empenhando para isso também. Obrigado pela vida de cada um. Abençoa o teu filho, a tua filha que está comigo, que está na sua casa, Senhor Deus, sem poder sair, ou até podendo, mas sem poder reunir aqui, Senhor Deus. Muito obrigado por eles, e toca-lhes, Senhor Deus, através dessa palavra. Muito obrigado por tudo. Abençoa o teu povo, Pai. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, querido, por estar conosco mais uma vez. Quarta-feira estaremos de volta com a Palavra Viva. Deus te abençoe.